O tema da nossa aula são riscos ergonômicos. Os riscos ergonômicos são definidos como qualquer circunstância de trabalho que, por motivos psicológicos ou fisiológicos, podem causar desconforto ao trabalhador. As doenças associadas aos riscos ergonômicos estão diretamente relacionadas com as doenças ocupacionais e representa hoje o maior número de acidentes de trabalho. As doenças ocupacionais são agravos à saúde que, em adição a doenças profissionais típicas ou específicas, que são legalmente reconhecidas, ocorrem em trabalhadores de determinadas profissões ou categorias econômicas, definindo perfis de morbidade ou mortalidade distintos da população em geral ou de outras categorias profissionais. Uma característica das doenças relacionadas aos riscos ergonômicos é a tendência de piorar as condições com o passar do tempo. Que doenças podem advir desses riscos ergonômicos? Inúmeras, né? Uma é a LER, por lesões por esforço repetitivo, a DORT, que são distúrbios osteomoleculares relacionados ao trabalho, e a PER, que é a perda auditiva induzida por um ruído relacionado ao trabalho. A LER e a DORT são transtornos funcionais, mecânicos e lesões de músculos e de tendões e de nervos, de bolsas articulares e pontas ósseas, principalmente dos membros superiores, ombros e pescoço. Então, nos Estados Unidos, a LER e a DORT são responsáveis por cerca de 65% das patologias ocupacionais. No Brasil, uma estimativa aí do período de dezembro de 2018 a fevereiro de 2020, lesões no ombro e outras lesões no ombro, isso é a classificação, foram 36 mil trabalhadores, 16 mil homens e 20 mil mulheres. Essas pessoas solicitaram auxílio doença previdenciário ou auxílio doença por acidente de trabalho. Então, são doenças que têm um enorme impacto, tanto social quanto financeiro. Entre os fatores destacados como principais causas estão as atividades repetitivas nas operações industriais, o levantamento e transporte manual de cargas superiores a 25 quilos, postura inadequada devido ao projeto deficiente de máquinas e de equipamentos, postos, de trabalho e a exigência da tarefa. Além desses fatores, diferentes pesquisadores também citam que fatores organizacionais, como o excesso de trabalho, as metas e os prazos a serem cumpridos, e ambientais, como um ambiente que é muito calor ou muito frio, ruído, vibrações, agentes químicos nocivos e iluminação, também podem influenciar a saúde mental e física do trabalhador. A ergonomia, ela é uma ciência que busca avaliar o ambiente de trabalho e as interações entre o homem e as máquinas ou equipamentos, com o intuito de trazer conforto ao trabalhador, prevenir as doenças ocupacionais e realizar uma boa interação entre o ambiente de trabalho, as capacidades físicas e psicológicas do empregado e a eficiência do sistema. Foi pela alta exposição dos trabalhadores aos riscos ergonômicos em diferentes áreas de trabalho que foi criada a norma regulamentadora 17, Ergonomia NR17, pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Então, a NR17, que é essa norma regulamentadora, tem como objetivo estabelecer os parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, a fim de proporcionar melhores condições e qualidade de vida no trabalho. Então, já existe essa norma regulamentadora exatamente que vai pautar sobre a ergonomia. Os fatores causadores dessas lesões são os biomecânicos, o organizacional e os psicossociais. Os principais fatores biomecânicos causadores de lesões nos membros superiores são a repetitividade, a força excessiva, as posturas inadequadas e estáticas, a vibração e compreensão mecânica e o repouso insuficiente para a recuperação dos tecidos. Os organizacionais estão a falta de material, as encomendas extras, as urgências e emergências que acabam acontecendo nesses ambientes de trabalho, o retrabalho, ou seja, a pessoa tem que fazer, a tarefa
novamente, né, por vários tipos de falhas que podem acontecer, a falta de pessoal, ou seja, né, às vezes um funcionário está doente, outro se afasta, então as pessoas que ficam são sobrecarregadas, o tempo padrão apertado e o desrespeito aos limites. Os fatores psicossociais estão relacionados às personalidades tensa, ao senso de ampla responsabilidade sobre tudo que alguns indivíduos podem desenvolver e à insegurança. Segundo Hudson Couto, a pressão excessiva sobre os trabalhadores e outros fatores psicossociais faz com que o trabalhador fique tenso. E essa tensão ela pode ter, né, efeitos muito fortes nas pessoas. Então, quando essa pessoa está excessivamente tensa, essa tensão interna dos músculos vai prejudicar a circulação do sangue. E um dos principais sintomas é a dor nos músculos do pescoço e dos ombros. Então, todo mundo que fica muito tenso, a primeira reflexo é essa dor, né, nos ombros e no pescoço. E que é também denominada de dor em cabide, que é explicada aí pelo acúmulo de ácido lático. Então, quais riscos ergonômicos são comuns nas empresas? Bem, a repetitividade de movimentos e a ausência de pausas. Esse tipo de risco vai provocar a LER e a DORT, que nós já vimos, que é a segunda maior causa de afastamento do trabalho no Brasil, atingindo principalmente profissionais que estão na faixa etária de maior produtividade, que é entre 30 e 40 anos de idade. Bem, o trabalho físico pesado, o esforço físico, posturas incorretas e posições incômodas, eles vão provocar cansaço, dores musculares e fraqueza, e além de doenças como hipertensão arterial, a diabetes, úlceras, moléstias nervosas, alterações do sono, acidentes e problemas de coluna, entre outras doenças. Bem, o ritmo excessivo, jornada prolongada, controle rígido da produtividade e excesso de responsabilidade vão causar, né, desconforto, cansaço, estresse, ansiedade, doenças do aparelho digestivo, então como gastrite e úlcera, dores musculares, fraqueza, alterações do sono, hipertensão arterial, a ansiedade, tensão, medo, diabetes, cardiopatias, né, como a angina, por exemplo, e a taquicardia. E também pode acabar levando o indivíduo a síndrome de burnout. Burnout é como, né, se fosse uma tradução, queimar por inteiro. O excesso de tarefas somado a muitas cobranças resulta num estresse físico e psicológico. O esgotamento profissional, né, que é o burnout, também pode ser chamado de esgotamento profissional, é um quadro cada vez mais comum em ambiente de trabalho, onde as cobranças são excessivas, ou seja, as pessoas sempre estão sob muita pressão e acarreta um colapso físico e mental e exige, né, atenção médica imediata. Então, as 10 fases da síndrome de burnout são a dedicação, né, intensa da pessoa à sua atividade de trabalho, o descaso com as necessidades pessoais, o recalque de conflitos, a reinterpretação dos valores, então as pessoas começam a ver, né, os valores lá que são dados ali para sua família, né, para suas atividades. No quinto momento, a pessoa faz a negação de problemas, ela, né, tenta negar que alguma coisa está errada, que tem problemas. É, a sexta fase é o recolhimento e aversão a reuniões, a pessoa se isola. Ocorre a sétima fase, é a despersonalização, seguida aí pela tristeza intensa, resulta num colapso físico e mental e a pessoa vai para um estado de emergência. Então, uma pesquisa da ISMA calcula que 32% dos trabalhadores no Brasil padecem da síndrome de burnout. Vocês vejam que é um valor assim expressivo, né? O que significa mais de 33 milhões de cidadãos. Em um ranking de outros países, nós ganhamos dos chineses e americanos e só ficamos atrás dos japoneses. Pasmem vocês, com 70% da população atingida. Ou seja, né, nós temos ali em torno de 32% e no Japão chega a 70%.
Bem, um dos problemas que nós temos, trazendo aqui mais para a área de laboratório, são as posturas inadequadas. Então, eram muito comuns em laboratórios didáticos e laboratórios de pesquisa o uso do banco de madeira, né? Então, as pessoas ficam ali trabalhando na bancada nesses bancos de madeira. Ora, gente, os bancos de madeira, obviamente, né, vão ser causadores, né, porque as pessoas têm estatura diferente, então, pessoas muito altas ou muito baixas, isso tem um impacto direto, né? Aí na postura das pessoas. Então, esses bancos, eles são, né, um risco ergonômico. Então, vários laboratórios já estão fazendo, né, a mudança desses bancos, substituindo por cadeiras que têm encosto, que é muito importante para diminuir esse risco ergonômico. Tá? Então, esses bancos, eles não são mais preconizados para o uso em laboratórios, né, didáticos ou laboratórios de pesquisa, porque eles acarretam aí, né, um grande risco ergonômico. Tá? Então, a gente vê aqui um outro tipo de banco, né? A gente ainda tem um aqui de madeira, mas aqui são outros tipos de banco. Vocês veem, né, que as pessoas ficam extremamente mal acomodadas, tá? Então, ela não tem aqui o encosto para a coluna. Você vê que nessa pessoa aqui está totalmente, né, curvada sobre a bancada. Então, é um risco ergonômico, né, muito grande que se tem com esse tipo de banco, que não é adequado, tem que ser substituída pelas cadeiras adequadas com encosto. Tá? Essa má postura, a gente pode ver também atividades como atividade de microscopia, vocês veem aqui no banco, nesse estudo aqui que foi feito por esses autores Ferraz e Villarrouco, eles fizeram uma avaliação ergonômica do ambiente em laboratório de enfermagem da educação superior. Então, eles fizeram todas essas, né, mediram aqui todos os ângulos, né, que aí profissionais da área de ergonomia dominam esse assunto, então fizeram todas essas medições e chegaram à seguinte conclusão, que a análise das atividades realizadas no laboratório de microscopia desse laboratório, né, indicaram um risco médio de distúrbios musculoesqueléticos nesses laboratórios, exatamente, né, pelo uso desses bancos que as pessoas têm toda uma postura totalmente inadequada para o manuseio dos microscópios. Tá? Outro estudo também realizado no laboratório de microscopia, né, a gente consegue ver aqui, né, a bancada, o banco também, né, que não tem encosto, também mostraram que há uma flexão lombar, que a gente pode ver, né, e cervical necessária para alcançar o microscópio. Então, também é uma postura inadequada, tá? Então, a posição sentada, ela exige uma atividade muscular do dorso e do ventre para manter essa posição. Então, praticamente todo o peso do corpo é suportado pelos ossos da pelvis, que aumenta o desconforto da área abdominal, ocasionando problemas posturais, circulatórios e respiratórios, né? Muitas vezes, é preciso inclinar a cabeça para frente, dependendo da atividade exercida no momento. Como a gente está vendo ali com o microscópio, né? A cabeça ela é inclinada para frente. Essa postura provoca fadiga rápida nos músculos do pescoço e do ombro. E as dores começam a aparecer quando a inclinação da cabeça em relação à vertical for maior do que 30%. Bem, então, né, o que já é consenso, né, isso aí já é algo que, né, a concordância das pessoas é que as banquetas utilizadas elas devem ser trocadas por cadeiras com encosto ajustável, móvel e anatômico, para que se transfira parte do peso do corpo para o apoio. Outra medida é manter o ângulo em torno de 100 graus entre o tronco e a coxa, apoiar periodicamente os braços na mesa ou na própria cadeira, facilitar os movimentos livres do corpo para diminuir a fadiga e dor muscular e evitar girar ou manter o tronco inclinado aí para os lados. Então, para melhorar a postura do pescoço e aumentar a sua mobilidade, a cadeira deve se manter bem próxima à mesa e ajustar o objeto de trabalho, no caso desses estudos era o microscópio, para diminuir o ângulo de flexão do pescoço. Tá? Bem, um outro problema, né, muito forte que nós temos em relação aos riscos ergonômicos é o uso do computador. Né? Então, vocês vejam aqui que eu tenho uma postura totalmente inadequada. Então, quem trabalha no computador permanecendo sentado por várias horas, né? Muitos de nós fazemos isso no nosso trabalho,
deve-se a cada 50 minutos fazer uma pausa. Então, nessa pausa, a pessoa pode ir ali ao banheiro, fazer um lanche, né? Ter aí alguma atividade exatamente para dar essa pausa para o corpo, né? Para diminuir essa pressão aí nos músculos, né? Então, você veja aqui que a pessoa está com a postura totalmente inadequada, tá? Aqui também a gente vê, né, a pessoa com uma postura muito inadequada, trabalhando aqui no notebook. Então, a norma regulamentadora 17 proíbe a realização de trabalhos contínuos com notebooks, que além de constituir uma atividade cansativa, doentia e lenta, com rendimento, né, mínimo. Então, a NR17 ela só libera o uso de notebooks apenas para trabalhos eventuais, como em viagens. Então, as empresas que têm profissionais, né, que vão ficar ali usando, né, durante o seu horário de trabalho, vão botar aí 8 horas por dia computador, não pode ser o notebook, tá? Devido a todo o impacto ergonômico que esse equipamento traz. Ele é um computador para ser utilizado de forma ali, né, pessoal, não numa atividade, né, diária em empresas. Então, as empresas que não respeitam, né, não estão de acordo com a NR17, são passíveis aí de multa. Então, né, atire a primeira pedra, quem, né, não começa a trabalhar, às vezes de uma forma ali mais adequada, e no final já está aqui desse jeito, né? Então, gente, isso tem um preço a ser pago, né? Nas doenças que vão ter na coluna, né? Da má postura, tudo isso é um preço a ser pago. Então, às vezes a pessoa é jovem, né? Não tem essa percepção, mas mais à frente doenças podem vir, né, a ocorrer por toda essa má postura que a pessoa tem, né? E, né, toda essa má postura a gente está vendo aqui, né? Uma pessoa que está usando um banco, vocês imaginem o seguinte, a gente está comentando aqui de uma aula, né? Uma aula lá que as pessoas vão usar o microscópio, um laboratório didático, mas existem pessoas que trabalham naquele ambiente 8 horas por dia. Então, você imagina uma pessoa 8 horas por dia, né? Num banco como esse. Então, tudo que pode ser acarretado, tá? Então, tensão, espasmo muscular, dores de cabeça, um estresse psicológico, né, desequilíbrios musculares, rupturas de disco, inúmeras doenças, né, porque a pessoa está aqui, né, numa má postura, usando aí, né, um banco que é totalmente inadequado para a pessoa que vai realizar trabalho nessa posição, né, sentada. Bem, e quais seriam as soluções, né? Então, algumas, vou citar aqui, fornecer cadeiras ajustáveis com ajuste para a altura e para a lombar, tá? Mais posturas devem ser corrigidas, então deve sempre ficar com os pés apoiados no chão, a parte de trás do joelho deve encostar no assento e as costas devem se apoiar no encosto da cadeira, que a gente não consegue ter esse apoio nas costas usando um banco, obviamente, né? Então, diversos tipos de dortes podem ser evitadas com simples cuidado da postura, tá? Então, a gente vê aqui, né, nessa ilustração a postura inadequada, né, e a postura correta. Então, os riscos ergonômicos são, né, as principais causas das doenças ocupacionais. Bem, e algumas dicas, né, sobre ergonomia em relação, né, a uso de computador, uso, né, de microscópio, por exemplo, é manter a altura da mesa de trabalho igual à do cotovelo do usuário na posição sentada. A altura da cadeira deve permitir que os joelhos fiquem dobrados em 90 graus com os pés apoiados no chão. Isso é muito importante. O encosto da cadeira deve estar no início da região dorsal, apoiando a região lombar, sem pressioná-la. Se a cadeira não possui apoio para os braços, a mesa deve ter espaço para apoiá-los, né? Os olhos do usuário de computador devem estar no mínimo a 30 centímetros do monitor, sendo que o ideal é 65 centímetros. Um outro risco são o levantamento e manuseio de cargas, né? Então, realizar o levantamento ou a movimentação manual de cargas é uma atividade de risco para a saúde física quando exercida de maneira incorreta e pode provocar lesões no sistema músculo-esquelético. Então,
esse levantamento, né, de peso, ele pode resultar em dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, braços e pulsos. E o levantamento de carga de maneira continuamente inadequada vai provocar incidência de LER e DORT, né? Então, a gente vê aqui nessa imagem, né, qual seria a forma correta de se levantar, né, uma caixa com peso, né? Então, você tem todo aqui, né, os passos a levantar esse peso. Mas, normalmente, o que é feito é isso aqui, tá? Que vai ter todo o impacto aqui na região lombar e na região cervical. Tá? E quando a gente traz isso para o laboratório, como seria o transporte de reagentes e vidrarias ali no laboratório? Ora, gente, vocês imaginem, eu vou tirar lá uma vidraria de uma estufa, eu vou retirar o material da autoclave, né, nós sabemos que as autoclaves elas não ficam dentro do laboratório, ficam na sala quente, então você tem uma distância ali, né, entre essa sala quente e o laboratório, então né, carregar esse peso na mão, isso tem um impacto, né, levantamento desse peso. Então, esses carrinhos de transporte, eles são os adequados. A gente não deve carregar aqui na mão. Sim, nesses carrinhos, né, de transporte é a forma certa para o transporte de vidrarias e reagentes no laboratório. Então, a gente pode ver aqui, né, é um carrinho simples, tem aqui que a gente pode transportar esse material, né, não tendo a necessidade de carregar esse peso. Tá? Então, aqui é o transporte de reagentes, tá? Então, a gente vê aqui no carrinho o transporte desses reagentes, quer dizer, é uma forma muito mais segura, né? Nesse exemplo aqui, é segura tanto do ponto de vista ergonômico como do ponto de vista químico. Esse trabalho foi realizado aqui por Bonfatti e colaboradores, era uma central de esterilização de um hospital. Tá? Então, é um trabalho um pouco antigo, mas vocês podem ver aqui na imagem, né, que absurdo, que era como que a pessoa está, né, organizando os pacotes aqui na estante, tá? Olha bem, gente, em cima da bancada, vê se isso aqui pode dar certo, tá? Tudo errado. Então, os autores, né, falam no seu trabalho que o levantamento de peso para a empilhagem dos pacotes de até 5 quilos nas estantes é um esforço, né, muito grande. Aqui ela está colocando na altura que ainda alcança, mas é um esforço ainda maior nas partes mais altas. Então, na organização do layout aí do laboratório, não previram o uso de escada, tá? Então, há pouco espaço, né, entre a bancada e as estantes, tá? Sem que uma escada ou um meio equivalente de acesso esteja disponível. Então, a pessoa tem que se submeter aqui a esse risco, né? Um risco de queda, né? A pessoa fica com uma postura totalmente equivocada, né? E dessa forma, né, os operadores têm que subir em cadeiras ou na própria bancada com risco de queda e esforço excessivo, ou seja, né, esse tipo de situação aqui tem tudo para dar errado, né? Não dá errado é que é exceção, mas tem todos os fatores para acabar ocorrendo um acidente ou, né, uma doença aí da postura e do levantamento de peso. Tá? E quais são os tipos de soluções ergonômicas, tá? Então, a eliminação de movimento e postura crítica, né? Se melhorar esse tipo de postura, pequenas melhorias, gente, né? Como a substituição desses bancos por cadeira, os novos laboratórios e os novos espaços, eles têm que ter um projeto ergonômico que vise, né, esse acesso, né, a locais mais altos, a altura, tudo isso tem que ser previsto no projeto. Revezamento e rodízio entre os trabalhadores para não se ter essa repetitividade, né, fazer esse tipo de rodízio se for possível. Melhoria no método de trabalho, então ver o que pode ser melhorado para evitar o retrabalho, evitar, às vezes, demandas que não são possíveis de serem cumpridas e acabam gerando estresse, né. Melhoria na organização do sistema de trabalho, que é o mesmo ponto, né, então cada vez mais otimizado, evitando esses desgastes necessários. A preparação para o trabalho, né, que está em volta aí também na organização, e a orientação do trabalhador e cobrança de atitudes corretas. Então, né, o trabalhador, desculpe, ele também tem que ser orientado, né, qual é a postura correta, como é que ele deve trabalhar,
tudo isso ele tem que ter um treinamento, né? E as pausas, que são muito importantes, gente, muito importantes. Pode parecer, às vezes, né, aquela hora do café, né, que algumas empresas têm que a pessoa para ali, vai tomar um café, vai no banheiro. Isso é fundamental, tá? Tanto do ponto de vista físico como do ponto de vista psicológico. As pessoas vão ter aquela interação, né? Vão ter ali, né, 10 a 15 minutos daquela pausa que é importantíssima. O que também pode contribuir, né, para a melhoria dessas situações, minimização desses riscos ergonômicos, é a ginástica laboral. A ginástica laboral é uma série de exercícios que são realizados, né, no horário de trabalho, de forma a relaxar, a aliviar o estresse muscular e melhorar a saúde laboral. Então, algumas empresas elas fazem ali momentos de parada diferente entre seus funcionários, no qual são contratados, né, profissionais para essa ginástica laboral, treinamento desses funcionários, né? Às vezes a ginástica laboral é feita lá ao início do expediente, né? As pessoas aprendem até o que fazer nas suas próprias pausas, né? Fazer esse tipo de movimento sozinho, né? Já teve orientação do profissional, consegue fazer o movimento sozinho. Então, muitas empresas, né, gente, investem na ginástica laboral para o próprio benefício da empresa, já que, né, vai evitar aí que seus funcionários possam acabar desenvolvendo esses tipos de doenças, como a lepre, como a anorte, como eu comentei anteriormente. Então, é muito interessante a ginástica laboral, tá? Então, a ginástica laboral, ela atua como uma grande aliada da ergonomia e contribui diretamente para que o trabalhador obtenha condições físicas e psicológicas necessárias para a execução das tarefas. Os exercícios têm como base os movimentos dos trabalhadores no seu dia a dia, assim como melhorias na postura e na capacidade muscular. Bem, em relação a essa ginástica laboral no laboratório, eu achei muito interessante esse artigo, que é de Pereira e colaboradores, na qual eles abordam a prevenção dos riscos ergonômicos, né, tendo como local, né, o ambiente laboratorial. Então, o artigo ele propõe uma sequência de atividades, né, em reduzido intervalo de tempo, respeitando as instalações e espaços físicos disponíveis no ambiente de trabalho, como estratégia para a melhoria da qualidade de vida no trabalho, aumento da produtividade, melhor disposição para o trabalho, melhora da conscientização corporal e interação social. Então, o que foi proposto por Pereira e colaboradores é bem interessante, né? As pessoas podem aprender e realizar, né, essa ginástica laboral nos seus intervalos, né, dentro do laboratório, tendo aí um resultado bem satisfatório. Então, elas, esses autores, no artigo, eles colocaram uma série de fotos ilustrativas sobre esses movimentos que podem ser realizados, tá? Então, nessa primeira figura aqui, o alongamento da região cervical posterior, na figura 2, o alongamento da região cervical anterior, é, na figura 3, o alongamento da região cervical lateral e na figura 4, o alongamento do membro superior da região do ombro. Na figura 5, o alongamento do membro superior da região posterior do braço. Na figura 6, né, na primeira imagem, que é alongamento do membro superior da região anterior do antebraço, e na figura B, o alongamento do membro superior na região posterior do antebraço. Vocês percebam, gente, que todas essas imagens, né, não tem grau de dificuldade, né, muito simplório, e as pessoas podem fazer isso para realmente, né, ter esse benefício que a ginástica laboral pode proporcionar. Na figura 7 é o alongamento da região do tronco, da região lateral. Na figura 8, alongamento de tronco dos músculos oblíquos. Aqui na figura 9, é alongamento do membro inferior, dos músculos laterais ali da coxa. Na figura 10, alongamento do membro inferior, dos músculos posteriores aí da perna. E na figura 11, permanecendo aí em pé e mantendo o tronco ereto, né? Vai apoiar a mão aqui da bancada e puxar a perna, tentando tocar o calcanhar
na nádega. Então, vocês vejam, né, gente? Pode ser realizado no laboratório, não tem grau de dificuldade e os benefícios dessa ginástica laboral são bem interessantes, né? Então, como na nossa realidade, né, não vamos ter lá um profissional para realizar esse tipo de ginástica, né? Eu recomendo até a leitura do artigo, se vocês quiserem se aprofundar, mas eu achei muito interessante, muito interessante. Por isso eu trouxe, né, fiz questão aí de trazer as imagens para vocês, tá? Então, vocês vejam que, né, é possível, né, se fazer melhorias quando se tem aí uma boa vontade, se tem, né, o estímulo para isso. Então, é possível fazer dentro das nossas condições. Bem, a análise ergonômica do trabalho, que é AET, né, é muito importante para se tratar de um conceito amplo e muitas vezes subjetivo. Então, o risco ergonômico ele nem sempre é facilmente identificável, né? Muitas vezes essas doenças, como eu comentei com vocês, uma diabetes, uma pressão alta, às vezes não pode nem ser atribuída ao tipo de trabalho que aquela pessoa exerce, às vezes não se consegue fazer essa correlação. Então, por esse motivo, pelo fato de, né, nem sempre ser tão facilmente identificável, foi desenvolvida a análise ergonômica do trabalho. Então, esse documento de análise e avaliação dos equipamentos e pós-trabalho da empresa vai determinar se eles são adequados para proporcionar boas condições aos trabalhadores. E a AET ela deve ser assinada por profissionais com conhecimento de ergonomia. Então, né, gente, para uma melhoria da ergonomia, o layout, né, do laboratório é importantíssimo, né? Quando vai se construir um novo laboratório, se ter um novo espaço com profissionais aí da arquitetura e profissionais da ergonomia, né? E os laboratórios que já estão construídos, tentar fazer as melhorias ali dentro do possível, como a substituição de banco ali por cadeiras, se ter uma iluminação adequada, né? Uma temperatura adequada, se trabalhar, né, chamando a atenção das pessoas para essa postura, né, às vezes chamar um profissional lá para avaliar, né, onde é que, né, estão essas falhas, se pode fazer, né, melhorias para evitar que as pessoas desenvolvam doenças tão graves e muitas vezes, né, tem aí a aposentadoria precoce, né, e a gente fica vendo aí quantos trabalhadores acabam se afastando por essas inúmeras doenças que podem, né, ocorrer, além, né, dos fatores que eu comentei também as questões, né, psicossociais, às vezes são ambientes muito opressivos, que as pessoas vivem num estado de tensão muito grande ou têm essas metas todas, né, absurdas para serem cumpridas, que acabam carretando ali a síndrome de burnout. Então, tudo isso aí tem que ser levado em conta. Quando a gente traz para a realidade do nosso laboratório, né, dos laboratórios, principalmente dentro da universidade, a gente sabe que nem todas as condições, né, estão longe de ser as ideais, mas nós vamos tentar melhorar, né, dentro do que é possível. Então, por exemplo, laboratório didático de microbiologia, quando eu entrei na universidade era banco de madeira, né, aí agora já eram as cadeiras, porque já se percebeu esse risco ergonômico, né? E essa parte de levantamento de peso já é algo que as pessoas têm em mente. Então, hoje em dia, até as malas, né, quando a gente vai despachar a mala em aeroporto, vocês sabem que tem, né, o peso máximo lá, né, que era 23 quilos das bagagens. Então, tudo isso, né, está levando em conta a saúde do trabalhador.